por favor. No livro de 2 Reis, 1 Reis, perdão, capítulo 18. 1 Reis 18. Essa gravata está ungida, pastor Gilmar. Vou rodar essa gravata daqui a pouco aí. Deus preparou você para estar aqui esta noite, irmãos, amém? Ok. Seria muito assim, se esse pessoal lindo descesse para cá? Ou não? Ou viesse aqui para frente? Ocupe esses lugares aqui da frente. Pode ocupar esses lugares da frente? Ok, tudo bem. Eu encerro hoje um período de ministrações específicas aqui para a igreja, porque a partir do próximo domingo, eu acho que vou ficar uns 3 domingos sem ministrar, sendo ministrado, mas hoje eu quero encerrar com vocês. O irmão Dionilson tem ministrado a respeito de oração, nós ministramos a respeito dentro da mesma direção, e eu quero compartilhar com vocês. Texto bastante conhecido, já preguei várias vezes, mas ela sempre traz algo novo para nós. Vamos lá? 1 Reis, capítulo 18, verso 19, 18 em diante. Mas eu vou ler alguns textos isolados, sem fugir do contexto, por haver uma narrativa histórica de um fato, conhecido dos irmãos, mas pegando os tópicos bem forte aqui para nós. Então diz assim: respondeu Elias: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a tua família de teu pai deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste aos Balaíns. Agora manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo e traze 450 profetas de Baal e 400 profetas do poste sagrado que comem na mesa de Jezabel. Obrigado, Marcos. Agora, então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas do Monte Carmelo. Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando vacilareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, mas se Baal, então seguiu. E o povo não lhe respondeu nada. Vamos ler todos juntos? Aí, mesmo na sua versão, mas eu vou pedir para você ler alto. Vamos lá? E Elias se achegou, versículo 21, achou aí 21? Achou 21? Vamos lá? Então vamos ler todos juntos, 2, 3? Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando vacilareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, mas se Baal, seguiu. O povo não lhe respondeu nada. Ok? Mexeu na feridinha ali. Então Elias disse ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, mas os profetas de Baal são 450. Traga 2 novilhos. Escolha eles para si um dos novilhos, divida em pedaços e ponham sobre a lenha. Mas não lhe metam fogo. Eu preparei o outro novilho e o porei sobre a lenha, mas não lhe acenderei o fogo. A ideia era o seguinte: quem colocar fogo aqui é Deus. E aí no decorrer do contexto aqui, versículo 30, depois de todo esse contexto, você vai ver aqui que Elias percebe que aqueles profetas começam a pisotear o altar onde seria feito o sacrifício. Eu imagino que esse altar, irmão, era um altar preparado para sacrifício a Deus, mas ele estava sendo pisoteado por falsos profetas, por feiticeiros, por bruxos. Entenda uma coisa: o altar, eu e você. E hoje é noite de restauração do nosso altar, irmão. Hoje é noite. Então Elias diz assim: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. E Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Não tem como colocar fogo num altar que os outros arrebentaram se não houver restauração. Tem muita gente no nosso meio que às vezes quer fogo de Deus, quer coração, quer abundância da parte de Deus, mas o altar está em ruína. Tem que restaurar, irmão. E restaurar não é coisa fácil. Restaurar é coisa de confronto.
Restaurar é você chamar a responsabilidade para si e dizer: foi aqui, ó, que eu caí, foi aqui que eu errei, foi aqui que eu falei. Foi o que Elias fez. Sabe por quê? Quando você está sendo o altar de Deus e querendo receber fogo, vai acontecer o que nós vemos lá no versículo 21. Elias chama o povo e pergunta: até quando vocês vão cochear em dois pensamentos? Até quando vocês vão ficar entre dois caminhos? Até quando? E é o que está acontecendo com muita gente nesses últimos dias. E quem sabe essa noite tem gente assim: eu quero estar lá, mas eu quero também estar aqui. Eu quero ter o prazer de desfrutar daquilo que o mundo tem, e às vezes eu não estou percebendo que diante dos olhos do Senhor isso não vai ser legal. E aí você vai ver todo o contexto. E aqui eu quero voltar para o versículo 36. Ele manda encher, colocar lenha, retalha o bezerro, põe a lenha e manda colocar 12 cântaros de água. Primeiro com 4, depois mais 4, depois mais 4. E quando chegou a hora de ofertar os cereais, o profeta Elias aproximou-se e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz essas coisas. Olha só a expressão dele: eu fiz. Respondeu o Senhor: responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo conheça que tu és Senhor, és Deus, e que fizeste retroceder o seu coração. Inverteu aqui agora. Antes eu fiz, agora ele clama para que Deus faça, porque tu és o Senhor que faz. E vendo todo o povo, então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava na valeta. E que vendo todo o povo, caiu o rosto em terra e começaram a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Na minha versão, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Eu gosto mais dessa versão aqui. E aí então Elias manda os profetas serem levados a um determinado lugar, e eles morrem, matados por Elias. O que eu quero dizer com isso? Pastor, mas como que um profeta mata? Os heróis matam também, né? Por que tinha que se fazer isso aqui, querido? Irmão, ele cortou o mal pela raiz. Porque esses aqui, esses líderes profetas aqui, eram os corruptores do povo. Irmão, não brinca com quem incita você no pecado. Tem hora que a gente tem que chegar: Deus, pode tirar. Eu não tenho medo de dizer aqui uma coisa, mas eu já orei para Deus tirar. Tira, Senhor, esse encapetado daqui. Ele está contaminando essa turma aí. Ele está causando divisão aqui. Senhor, pode tirar em nome de Jesus. E deixa que a gente ajunte o caco. Porque a gente tem que prestar atenção que Elias aqui não estava preocupado com aquilo que os profetas iam fazer. Elias estava preocupado com o rebanho. Porque o rebanho estava em dúvida. Mas olha só, querida. Versículo 46. O poder do Senhor veio sobre Elias. E cingindo ele os lombos, correu adiante de Acabe até a entrada de Israel. Eu quero chamar aqui e nós vamos orar por uma coisa que agora, nesse instante. Eu fiquei à tarde batendo nesse negócio, nessa expressão. O poder do Senhor veio sobre Elias. E eu vou dar uma direção aqui para todos os nossos irmãos que cuidam, que começam o culto de Nilson, essa turma aqui do louvor, ou seja lá quem for. E você também na sua casa. Seja corajoso para dizer: Senhor, nós queremos o teu poder esta noite. Vocês estão me entendendo, querida? Nós vemos muito esperando que o ministro fale, mas irmão, vamos agora começar a clamar e pedir: Deus, queremos o teu poder sendo manifesto essa noite. Amém, irmão? Então vamos fazer isso agora? Você vai só orar: Deus, queremos o teu poder esta noite. Queremos o teu poder esta noite. Queremos o teu poder esta noite. Amém? Então fique em pé, nós vamos fazer isso aí agora, com coragem, com ousadia, com autoridade, em nome de Jesus. Amém? Erga suas mãos, querido, para os céus e clame ao Senhor agora: Deus, queremos o teu poder esta noite. Queremos o teu poder esta noite. Queremos o teu poder esta noite, Senhor. Queremos o teu poder esta noite, Pai. Queremos o teu poder. Assim como Elias, Senhor, clamou por poder e o Senhor derramou, nós queremos esta noite o poder do Senhor sendo manifesto em nossas vidas nesse culto. Sejamos impactados
mais uma vez, em nome de Jesus. Amém, Senhor. A igreja quer poder, irmão? Amém. Aleluia. Eu não poderia começar, senta aí, por favor, e fica com a antena ligada. Não poderia começar deixando claro uma coisa aqui para você. Irmão, estamos numa época que nós temos que fechar as nossas brechas. Estamos precisando fechar as brechas. Fechar brechas significa fechar a legalidade. O diabo, o inimigo das nossas almas, os nossos inimigos em geral, eles sempre vão agir em cima de legalidade. E legalidade espiritual é coisa seríssima. Então eu vou passar aqui para vocês algumas coisas que vocês precisam ter discernimento. Não é a mensagem, mas se eu sentir que eu devo passar para mim chegar aqui, eu preciso passar isso para você clarear, e a minha oração foi que a tua mente abrisse um pouquinho para entender isso. Escute só. Como pássaro que foge, como andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. O que quer dizer? Não tem maldição se não tem nenhuma causa. Não tem maldição se não houver legalidade. Brechas. Então vamos ver aqui algumas legalidades. Primeira delas, coisas, objetos adquiridos sem discernimento. Souvenir, ou souvenir como queiram. Lembrancinha que às vezes você vai lá nos lugares aí que tem praia, nos lugares lá, e aí você acha esse bonito, de repente você está trazendo para dentro da casa uma imagem de Iemanjá. Você está trazendo assim, algumas coisas que poderão ter sido consagradas. Então você tem que ter discernimento. Compras que você faz em casa, e eu tenho o costume de fazer isso quando nós temos a oportunidade de fazer uma compra, Deus vai abençoando, porque nós não sabemos quem que fabricou, qual a intenção, qual o lucro. Senhor, abençoe em nome de Jesus. Brinquedos. Tem pai que está dando filho, como que é o nome daquele boneco assassino, qual é o nome daquele trem lá? Tchuk. Aquele trem feio lá. Compra CD para o filho assistir. Aí você não sabe porque o filho está não dormindo. Nem você está dormindo. Quadro com pinturas, roupas, né? Você não sabe se o produtor... E vou dizer uma coisa, irmãos, escute só. Eu fiz questão hoje de vir com a gravata que eu ganhei. Mas boa parte das roupas dos estilistas que fabricam as roupas são homossexuais. Ele não vai querer colocar que você vista algumas roupas decentes. São maioria indecente. E às vezes a gente acha que não tem nenhuma importância. Entretenimentos, livros, filmes. Tem gente que gosta. Semana eu recebi a propaganda de um filme A Freira. Nossa, vou dar uma olhada nesse trailer. Sangue de Jesus tem poder. Não me interessa. Mas, ó, irmão, tudo bem. Eu não consigo entender um crente pagar para assistir um trem desse. Eu não consigo entender. E depois quer orar por libertação. Mas também, a brecha está ali. E não é só freira. Qual dos filmes de terror? Tchuk é um deles. O que mais? Está falando, não, você sabe. Deus está falando aqui. Né? O lobisomem. Invocação do mal. Vê se pode. A bruxa, a noiva do Tchuk, tem até noiva infeliz. E outros mais. E você gosta disso. O que isso está fazendo com a tua alma, querido? Legalidade. A maldade vem sempre com capa de bondade, tá, irmão? Firma nessa palavra. Tua casa não pode ser território do diabo. Tua casa não pode ser território do diabo. Ok?
hábitos e comportamentos que mantenho após a minha conversão. Nós temos um problema sério, querido, que nós queremos, nos convertemos e achamos que temos que ter a mesma prática. Irmãos, eu confesso a vocês, todo dia eu tenho que lutar com algumas coisas. Senhor, eu não quero isso, tira dos meus olhos, tira do meu ouvido, tira da minha mente esse tipo de comportamento, porque nossa natureza pecaminosa, ela habita dentro de nós. Então você tem que ter coragem para dizer o seguinte: olha, isso aqui não me serve. Esse tipo de linguagem não serve para nós. Esse tipo de linguagem não vai servir para os meus ouvidos. Hoje eu estava conversando com os adolescentes, eu já fui descobrir o que é crush. Quase um croissant, né? O que é crush? Crush, pastor, é quando a pessoa gosta de uma outra, só que a outra não sabe. É isso mesmo? Eu falei, nossa, que filosofia. Na minha época, era paquera. Você paquerava a pessoa sem saber que você estava querendo já casar com ela. Depois de algum tempo, ela descobriu. Porque naquela época, o que era, irmão? Como que era o ritmo que nós tínhamos? Quem é da minha época, sei lá. Mas era desse jeito, se vocês quiserem aprender bem, era desse jeito. Você paquerava. Aliás, você olhava. Depois que você olhava, se a menina olhasse para você, você começava a paquerar. O que é paquerar para nós? Oi, tudo bem? Onde você mora? O que você tem? O que você faz? Depois de algum tempo que você percebia que tinha brecha, você entrava com o quê? Com pedido de namoro. Se você quisesse levar a coisa a sério, você ia procurar. Se você permitir, eu posso falar com o seu pai e com sua mãe. Porque quem não queria coisa séria, namorava escondido, fazia as coisas escondido. Mas a gente já queria falar com o pai e com a mãe. Aí depois da paquera, vinha o namoro vinha o noivado. Você lembra disso? E o namoro e o noivado era uma coisa legal, né? Sério. Tal hora. Né? Tocava a campainha. O pai estava lá. A Kátia tem uma sobrinha que no namoro dela, as duas namoravam na mesma época. E elas ficavam na garagem. Escute só o que a mãe fazia. A mãe pegava aqueles detefon antigos, sabe? Ia lá, deixa espantar esses mosquitos aqui. Estava na hora de ir embora. Hoje ela dá testemunho, a Alessandra dá o testemunho dizendo o seguinte: naquele dia eu ficava com raiva da minha mãe, porque a gente estava ali tão legal, mas eu sei que a minha mãe estava me protegendo. Jogando detefon. Noivado. Depois a gente casava, vocês se lembram? Depois que a gente casava, a gente tinha filho. E hoje, o que a gente faz? A gente cruz. A gente não fica, a gente finca. Tem filho. E vai pedir DNA para o ratinho. Então essa inversão, né, Carlos? Tá doida. Tá doida, sabe? Mas vem cá, você não está namorando esse dia? Não, que ela já foi, pastor, que é outra. Jesus amado, está meio tenso o negócio. Então a linguagem, os vícios. Não tem problema não, meus vícios assim. Não, irmão. O inimigo não pode ter você nas suas mãos. Então são legalidades. Outra coisa, trejeitos. Vestimentas, mentirinhas, mentironas. Olha o que Jesus expressa em João 14:30. Aí vem o príncipe deste mundo. E ele não tem nada de mim. O que o senhor estava falando? A minha vida não está na mão dele. Eu não tenho nada preso na mão dele. Eu sou livre. Quem tem que se submeter é ele, a mim, e não a ele. O problema é que algumas legalidades que a gente dá, faz com que nós fiquemos nas mãos dele. Jesus não tinha e não havia nada para o diabo. Outra coisa, vínculos afetivos com pessoas, grupos, entidades que influenciam diretamente a nossa vida espiritual, roubam o tempo com Deus do seu reino. Querido, você vai querer votar num candidato abençoado, vai ou não vai? Então olha as propostas dele, querido. Você quer a sua família firme? Você quer uma família como pai e mãe criando seus filhos? Como cristãos aqui falando aqui, amém, irmãos? Então, querido, você tem que votar num candidato que tenha proposta que não favoreça
identidade de gênero, liberação da maconha, aborto. Pô, parece um contratempo que nós estamos vivendo dentro da igreja. Nós queremos o bem, mas de repente qualquer candidato. Irmão, não vote num candidato por ele ser evangélico, por ele ser isso ou aquilo dali. Vote em quem tem proposta debaixo da direção de Deus, porque tem proposta que é um lixo. E eu vou dizer, de crente. Está me entendendo, querido? Estou fazendo propaganda. Mas se no final você quiser saber, você me procura no final lá, em quem eu vou votar. Todo domingo, 17 horas, nós temos culto aqui na igreja, tá, irmão? Temos oração, 17 horas, não temos? Então tá. Vocês estão rindo do quê? Pode cortar. Não, mas eu estou fazendo divulgação do horário do culto, da oração da igreja. Então, se você tem amizade com gente assim, eu tenho ainda recordação do meu namorado, da minha namorada, e tal. Você já casou e está com isso aí? Que legalidade você quer estar aí? Por que você tem ainda no Zap, no Face, um cão desse daí para estragar teu relacionamento com Deus? Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. 1 Coríntios 5:11 também diz, mas agora vos escrevi, irmãos, que vocês não se associem com aquele que se dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com ele nem ainda comais. E a gente quer estar no meio dessa turma aí, como se fosse a nossa turma, né? Legalidades. Quarta coisa e última. Você tem que fechar as brechas para amargura, decepção, paixões e sentimentos afetivos com pessoas do passado. O plano do diabo é frustrar teus projetos que Deus tem para você. Mas essa noite, nós vamos sair daqui com uma posição, e eu espero que você tenha essa posição. Que nenhum avivamento, irmão, vem sem oração. Nenhum avivamento vem sem choro e sacrifício. Nenhum avivamento vem sem conversão genuína. Deus não derrama avivamento numa igreja que não é convertida. Ele derrama em crente, convertidos. E eu tenho aprendido uma coisa, irmãos, sem medo. Antes eu esperava muito de que toda a igreja captasse algumas coisas. Mas eu tenho aprendido uma coisa. Às vezes Deus levanta apenas 1, 2, 3, 4 grupos de pessoas, 5 pessoas dentro de uma igreja, para fazer diferença no meio da igreja. Foi o que aconteceu aqui com esse profeta. Deus levanta ele para fazer uma diferença para aquela época. Então, vamos atrair o fogo do avivamento sobre nossas vidas. Então caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto, a lenha, a pedra e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego, e o que vendo todo o povo, caiu no rosto em terra e disse, o Senhor é Deus. Só um avivamento genuíno, provocado por um movimento do céu, pode causar conversão genuína e coletiva, como nós almejamos. Nós não queremos e não podemos de maneira nenhuma, irmão, deixar de todos os dias pedir fogo do Senhor. Eu e você temos desejo que as nossas famílias, a nossa comunidade, a nossa cidade se renda aos pés de Jesus. E eu creio, irmãos, que somente um avivamento genuíno pode ocorrer nas nossas vidas e poderemos alcançar. Dou graças a Deus que Campo Grande está se despertando para algo maior e melhor. Eu tenho certeza, Deus está movendo as águas. E eu, como pastor dos irmãos, quero estar nesse mover em nome de Jesus, juntamente com a igreja. Mas é exigido de nós uma coisa, da mesma forma como Elias ali exigiu do povo. Posição. Repita comigo, posição. Bem forte, irmão, posição. Porque vocês ainda estão caminhando em 2 pensamentos. Se é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Então, perante o Senhor, irmão, não existe algo que Ele queira derramar de novo em nossos corações, se nós ainda temos um coração dividido.
haverá uma necessidade profunda de nós estarmos nos rendendo por completo, nos rendendo completamente àquilo que Ele deseja. A vida de Elias era dedicada exclusivamente ao reino. Elias não se esquivava de confrontar os poderes humanos da época e espirituais que desejavam da nação. Mas escute uma coisa, irmão. Nossa dedicação não é suficiente. Vou repetir para você entender melhor. Talvez tenha gente aqui, tem até líder assim. Eu oro, eu venho, eu faço, monto a célula, preparo a célula, eu estou em todas as reuniões, tudo, e não estou vendo nada acontecer. Irmão, não é apenas dedicação. Não é suficiente. Às vezes vai exigir sacrifício, se você quer algo maior na tua vida. Amanhã eu já vou começar um sacrifício. Então, por favor, não zomba de mim depois não. Mas é necessário. Porque eu quero maior, algo maior e pessoal para a minha vida e para a vida da igreja. Dedicação não é suficiente, irmãos. Nós precisamos de poder. Repita comigo, nós precisamos de poder. Bem forte, de poder. E às vezes nós precisamos de uma ação sobrenatural da parte de Deus para nos posicionar. Escute só, querido. Filho doente, problema financeiro, em algumas áreas de repente pode estar atuando. Circunstâncias de problemas dos mais diversos, até mesmo perca do emprego, perca de uma oportunidade, olha, abandono, traição. Mas irmãos, esse ambiente é um ambiente de milagre. Esse é um ambiente contrário à natureza, à ordem da natureza, é que Deus se manifesta. E nesses últimos dias, eu e você temos sido desafiados pelas trevas. Mas é aqui, irmão, é nesse horário, é nesse momento, é nessa circunstância, que o poder de Deus irá se manifestar em nome de Jesus. E Ele não está medindo esforços. O inimigo não mede esforços, dinheiro, para trazer tudo para se afastar da presença de Jesus. Não tenho dúvida que boa parte das programações de TV, novelas, os BBBs da vida, os entretenimentos, tem um foco de aniquilar a nossa fé, mudar os nossos valores. Semana eu fui perguntado por uma pessoa, e ele disse o seguinte: Marcos, qual foi o último dia que você desligou o seu celular? Você desligou, você parou e desligou. Porque você é capaz de deixar ele no carregador, ele acabando na bateria, e com ele ligado ainda. Você não é capaz de desligar nem à noite para dormir. Isso está roubando o nosso tempo com Deus. Isso está roubando a nossa alegria. Está roubando a nossa paz. Talvez você está aqui já teve gente, irmão, com a maior cara de pau. Nós pregando, ministrando, lá baixo acontecendo, e a pessoa com zap, respondendo. Irmão, em nome de Jesus, se posicione. Se posicione. Se tem alguma emergência, a gente entende, querido. Tem os introdutores, pega como eu já fiz, vai ligar alguém aí, se precisar, atende para mim. Mas não, o que é que a gente pode atrair você para a presença de Deus? O que é que você pode ser atraído por Deus? Se, irmão, a presença de Jesus não lhe atrai mais, se a igreja de Jesus não lhe atrai mais, o que falta para você? Se a palavra de Deus viva não está mais te atraindo, irmão, você caiu da graça. Você está perdendo. E o diabo está dominando a tua vida. E o diabo não brinca de diabo. Ele tem uma função igual ao do ladrão: matar, roubar, destruir. Ele quer acabar com você. E talvez eu estou levantando aqui essa noite, com coragem e com fé, para dizer: irmão, chega. Talvez você está precisando
de um acontecimento igual ao que aconteceu em Atos capítulo 16, com um carcereiro. Paulo e Silas cantavam, os outros presos escutavam, mas o carcereiro estava lá, achando que estava tudo no controle. Mas em determinado momento a palavra disse: terremoto! Alguém grita dentro da cela: morreram! E alguém pula dentro, procurando os dois prisioneiros. Mas ele estava com uma espada na mão, não para matá-los, mas para se matar. Paulo e Silas falam: não faça isso, nós estamos aqui. Aí vem a pergunta dele: o que é necessário para que eu possa me salvar? A pergunta veio, sabe por quê, irmão? Porque deu um terremoto. Eu já fui muito papaizão de quando acontecia qualquer coisa, ir lá e socorrer. Deus tratou muito comigo. O dia que ele falou assim: eu estou tratando. E eu quero reportar isso aqui para você. Você está precisando de um terremoto para você acordar? Você está precisando de um terremoto na tua vida para dizer: Deus, me socorre. Mas enquanto não acontecer isso, o que você faz? Deixa a vida me levar. Vamos curtir os nossos arrochas da vida. Tem problema. Em nome de Jesus, eu estou aqui para dizer para você: chega. Chega, chega, chega. Irmão, eu vou dizer uma coisa bem clara, bem sincera para você. Deus não está querendo mais os nossos glória a Deus, não, viu, irmão? Deus não precisa, porque Ele é cercado de anjos, querubins, serafins, que todo instante estão dizendo: santo, 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 santo é o Senhor. Amém, irmão? Ele tem isso. O que Deus está querendo ouvir, sabe o quê? Ai, ui. Deus quer ouvir, sabe, talvez o pingar das nossas lágrimas no chão, de arrependimento, de quebrantamento, de miséria. Irmãos, quem sabe Deus está querendo de nós que nós nos vistamos de saco e cinza, não se importar com a reputação, fazer igual o rei Josafá fez, usar saco e cinza e começar a andar no meio do povo como sinal de arrependimento, com cinza no seu corpo, como sinal. Não podemos mais suportar a situação, não é na hora de Deus fazer alguma coisa. E nós estamos achando que está tudo bem. Nossa maquiagem, nossa roupinha, nosso jeitão. Mas eu estou aqui para dizer para você: até quando você vai ficar em dois pensamentos? Pare de colher aquilo que você não plantou. Vocês querem desfrutar de frutos espirituais da qual você não regou com choro. Tem gente aqui assim, ó, que é bênção de Deus, mas não pagou preço de intercessão, de busca. Não consegue? Pega a sua malinha, some e vai lá. Não consegue? Vai lá. Não consegue? Vai lá. Não consegue? Não vai lá. Até que chega o momento, irmão, eu vou deixar bem claro, até que chega o momento do confronto. Tem um momento, irmãos, olha, eu tenho medo disso. É quando Deus fala: agora eu e você. Confesso a vocês, irmãos, é preferível ter um pastor, vocês velando um pastor aqui, do que um pastor omisso com o pecado da igreja. Deixo isso bem claro na primeira vez que eu falo. Acho que de outras vezes já falei. Não vou ser omisso e entregar o que Deus está mandando entregar para ver conserto e restauração. Avivamento vem, Deus quer derramar, o poder dele está sobre nossas vidas para se manifestar. Mas aí nós precisamos aprender, estar disposto a restaurar o altar do Senhor. Quando eu digo isso, querido, eu quero dizer para você que você tem jeito.
Não importa. Você tem jeito, tem jeito, tem jeito, você tem jeito. Passa pela nossa cabeça às vezes, meu Deus, será que a minha vida é sempre assim? Não, não é. Eu profetizo em nome de Jesus sobre a tua vida. Deus tem o melhor para a tua vida. Deus tem o melhor. Você vai sair daqui esta noite em nome de Jesus com essa posição. Você precisa restaurar o altar do Senhor. Traz o paletó aí, filho, por favor. Eu que vou me despojar daquilo que está impedindo o meu crescimento. Você pode até usar a capa de cristão. Você pode até se achar bonito, todo mundo achar você bonitinho. Mas o que Deus está requerendo de nós, irmão, é a gente se desnudar espiritualmente. A nossa alma está livre diante dEle. E Ele poder nos visitar e dizer: é assim que eu quero te ver. Porque Deus já está enjoado de capa. Quanta gente dando escândalo, quantos líderes dando escândalo, quanta gente metida crente e não tem nenhum momento, não tem nada. Eu tenho que falar isso para você não cair nessa cilada. Porque só você, quando deita e coloca travesseiro, a cabeça no travesseiro, você vai saber do que está acontecendo. Só quando tua cabeça, tua consciência está no travesseiro, você sabe os pecados ocultos. Mas esta noite eu estou dizendo para você, é a época, é a hora de restaurar o altar do Senhor. Sabe por quê? Porque o altar é lugar, é ambiente que nós encontramos com Deus. É um ambiente que nós prestamos o nosso culto. Deus não presta um culto, irmão, um altar abandonado, corrompido. Altar é lugar de busca, de ofertar, de sacrifício ao Senhor. É onde eu e você nos depositamos as nossas vidas. E às vezes nossa vida não está condizente com aquilo que Deus tem. Lá o altar foi pisoteado pelos bruxos, foi pisoteado por tanta coisa. E às vezes nós não percebemos que o nosso altar está sendo pisoteado. Irmão, eu vou dizer uma coisa aqui, irmã, em nome de Jesus, se você é viciado em novela, cuidado para o teu altar não estar sendo pisoteado por isso. Está arrebentando com você. Se você está sendo pisoteado muitas vezes pela própria internet, pelas redes sociais, pisoteado pelas suas amizades, levando você a quebrar valores e princípios que você recebeu aqui na casa de Deus. Porque eu creio que muita coisa de Deus começa aqui, por mais simples que seja. Começa aqui. 1 Samuel 11, Davi comete um adultério, um homicídio, esconde tudo e pensou que Deus não estava vendo, mas Deus estava vendo. Mas entenda, querido, se nós não estamos escutando a voz do Espírito Santo de Deus, Deus tem um outro escape. Ele usa profetas. Não para dizer: ei, te digo, tem uma casa, tem um carro para você. Não, sabe o que nós precisamos de profeta nesses últimos dias? De Natãs. Ei, vem cá. Tirei você por detrás da malhada. Te coloquei onde você está. Mas você cometeu um homicídio, um adultério. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu conheço você. Você perante todo mundo pode ser o que for,
mas eu conheço o teu coração. Deus está falando isso para nós esta noite, irmãos. Deus conhece o teu altar. Deus conhece o teu coração. Não vacila não. Não dorme não. Não brinca não. Quem tem ou vive um pecado escondido, está com as mãos, pés, olhos vendados, está sem saída. Tristeza sem causa, em alguns casos depressão, insatisfação com a vida, pode ser sinal de pecados não confessados. Tristeza sem motivo, nós achamos que é depressão, vamos consultar um psiquiatra. Pode até que seja, meu irmão. Mas se ao teu redor tudo está sob controle, casa, família, está tudo ajeitado, você olha assim e fala, meu Deus, por que isso? Entenda que o Espírito Santo também sente tristeza. E essa tristeza às vezes está no teu coração, não por tua causa, mas é que ele está triste. Talvez com aquilo que você anda fazendo, com aquilo que você anda pensando, com aquilo que você anda agindo, com aquilo que você deseja fazer. Se queremos atrair o fogo do avivamento, vamos restaurar o nosso altar, vamos abandonar a idolatria, talvez os nossos estudos, o nosso dinheiro, o nosso narcisismo, o nosso tempo, nossas vaidades, tem sido a idolatria que nós estamos vivendo. A sua doença. Vamos abandonar tudo aquilo que nos separa de Deus, irmãos. Se algo não está dando certo para mim e para você, que tal nós analisarmos se alguma coisa não está no devido lugar? Será que nós não precisamos colocar em ordem algumas coisas na nossa vida para que as coisas comecem a dar certo? Segunda lição, nós precisamos estabelecer real sentido de unidade. Quando o profeta manda buscar 12 pedras, ele coloca juntas como base do altar, lembrando, Israel será o teu nome. Versículo 31 trata a respeito disso. Não vai ser mais Zebulon, Naftali, Judá, Efraim, as tribos divididas, dispersas. Não é isso. O que o profeta estava querendo dizer é que o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, está em unidade. No Novo Testamento, Filipenses 2, 1 e 2, trata a respeito disso. Outro texto também de João 17, 11, é uma oração de Jesus, para que eles sejam um. Efésios 4, de 1 a 6, também trata a respeito desse contexto. Querido, você pode achar que a igreja, mas não é aquilo que satisfaz você. E vou dizer uma coisa, você não é obrigado a ficar nesse aprisco. Talvez você não goste do horário, não goste do jeito que os pregadores falam, você não pode gostar. Você fique à vontade, o que você não pode estar fora de um aprisco. Mas entenda uma coisa, a igreja não é do pastor, não é do diácono, não é sua. A igreja é de Jesus. Amém, irmão? A igreja é de Jesus. É dele. O fato é que o individualismo não faz parte do processo do avivamento. Quando começou o avivamento, a descida do Espírito Santo, havia 120 homens orando. 120 pessoas estavam ali buscando, confiando na promessa. 120, desses 120 aconteceu o Pentecoste. Veio então agora o derramado do Espírito. Houve conversão, 3.000 almas, 5.000 almas. Depois 10.000, 20.000. Chegou até aqui. Chegou até aqui, irmão. O que começou lá. Provocado por uma coisa muito importante. Se eu e você queremos um genuíno avivamento, precisamos buscar em Deus, como um só povo. E é necessário você e eu deixarmos as nossas diferenças, nossos interesses particulares, para atrair a glória sua sobre nós. Coisa simples aqui na igreja, que precisamos atentar. Semana que vem, 23 de setembro, até o dia 30, 7 dias de jejum e oração. Para que entrar de jejum e oração?
está dando norte, está dando foco, está dando direção. Meu irmão, entra, você não precisa ver resultado. Entra, o resultado vem depois. Você está entendendo, irmão? Amém? Levanta a tua mão e diga glória a Deus. Vocês estão muito... Eu não estou vendo nenhum... Será que já começou o ui, ui, ai, ai? Porque eu não estou vendo nenhum glória a Deus, aleluia. Esse que tem uma chave aqui, irmão, de ouro no final para entregar para vocês. Quem der o glória mais alto vai ter uma chave aqui. Está aqui não, viu? A igreja de Atos resistiu, irmãos, às perseguições, às afrontas, por causa da unidade. Eles tinham tudo em comum: se compadecer de quem tem problema, de quem tem luta. E se nós queremos vencer e ir além, o que nós ministramos aqui na ceia vai ser muito importante. Ao invés de você olhar para aquela, olhe para o sangue do Cordeiro. É Ele que nos faz unir. O Espírito Santo foi derramado porque esses irmãos estavam juntos. Mas o que pode estragar o processo, irmão, dessa unidade? Repita comigo: soberba da liderança. Sem mim nada podeis fazer. Entende? Só que às vezes a soberba é provocada pelo próprio rebanho. Sabe como? Da mesma forma como vocês idolatram alguns cantores gospel, vocês idolatram pastores. Tudo é por ele e sem ele, e nada do que foi feito não pode ser feito sem ele. Escuta uma coisa que eu vou falar para vocês. Escute aqui, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Estou falando para a igreja. Eu tinha muito medo antes. Hoje eu não tenho medo não. Já foi. Minha função, meu papel aqui nesses últimos tempos, estou bem consciente para com Deus. É de preparar pessoas para dar continuidade àquilo que Deus já plantou, não no meu coração, mas colocou no coração dele em primeiro lugar. Deus vai levantar aqui ótimos pregadores, excelentes pregadores. Deus vai levantar pregadores que eles não vão ficar muitas vezes tempo aqui. Eles vão um pouquinho para fora. Deus vai levantar aqui excelentes instrumentistas. Deus vai levantar excelentes pessoas, líderes. Irmãos, eu estou orando para Deus levantar aqui na nossa igreja, num futuro breve, eu não sei, mas Deus vai levantar políticos, homens com política com P maiúsculo, não para favorecer a igreja, mas para favorecer o reino do Senhor. Aqui, eu tenho orado para isso, em nome de Jesus. Eu tenho orado aqui, querida amada irmã, para Deus levantar pessoas com dom de liberalidade. Dom de liberalidade. Pessoas que não têm medo de abençoar a obra de Deus. Sabe? Pessoas que têm compaixão. Eu tenho orado para isso. Deus vai levantar aqui, irmãos, não 1, 2, 3, mas nós estamos aqui já abrindo um leque, no sentido que nós tenhamos aqui uma estrutura familiar, dotado com psicólogos cristãos, apoiadores, pedagogos, pessoas que realmente vão ter uma visão de entender que o reino de Deus é um só. É um só. É um só. E uma coisa que eu conversei com o Ednilson esses dias, né, Ednilson? Nós estávamos falando, pastor, está vindo uma outra geração aí atrás. Está vindo uma outra geração. Uma geração de jovens, de crianças, de adolescentes. E nós, mais maduros, não podemos ficar com mimimi. Amém? Então a unidade vai fazer com que o Espírito seja derramado. Mas a liderança não pode ter soberba, a começar de mim. Achar que tudo é por mim e sem mim nada podeis fazer. Não. Nós não podemos chamar uma autoridade que não é sua. Você não pode dizer nada em nome da igreja, o representante da igreja. O representante da igreja aqui, seja juridicamente ou em todo aspecto, é o pastor da igreja, irmão. Você não pode ter uma reunião, eu espero que não aconteça isso, mas você não pode ter uma reunião lá
de pessoas na sua casa, com exceção da sua célula. Ou se você quiser levar amigos, pode ficar à vontade. Mas você não pode dizer coisas que não são, que não saiu de uma liderança. Você não pode chamar para si uma autoridade que você não tem. Não fala mal da igreja, não. Você está falando da igreja de Jesus. E você vai estragar a unidade da igreja. Ore por ela. Ela precisa. Eu preciso da tua oração, querido. Nós precisamos uns dos outros. Nós. O que vai estragar, meu, a deslealdade, a traição. É desqualificar a liderança, desqualificar a liderança superior e inferior. Competição. Ontem teve um evento aqui, 10. Eu fiquei sabendo, Gabriel. Muito 10. Você já pegou o relatório, Dinos? Mas como pode isso? O que esses adolescentes jovens estão fazendo? Você só tem direito de falar o que estão fazendo, não baseado em algumas imagens que você viu na internet. O ideal é você estar presente junto. Antes de você querer, você tem que estar junto. Você tem que estar presente. Você tem que trazer teu filho. E às vezes você tem que vir buscar o seu filho. Você leva teu filho no cinema e espera ele sair. Por que na igreja você não pode fazer a mesma coisa? Tem que pegar o filho na escola dominical. Meu filho, levanta, bora. Ah, mãe, eu não quero. Joga água. Traz. Às vezes na escola dominical ele vai encontrar a chave de salvação da alma dele. Mas na cama ele não vai conseguir. Ele vai te dar graças a Deus depois. Vou deixar isso para o Carlos depois. Tem uma coisa muito incomum que eu e você precisamos ter. Coração quebrantado. Sabe os pingos do nosso choro? Deus quer ouvir isso. Ele quer ouvir. Ele quer ouvir. Ai, Deus está doendo. Era isso que você deveria estar fazendo. Numa mensagem como essa. Mas talvez você vai fazer isso lá no seu quarto, porque o Espírito Santo vai começar a falar com você lá no seu quarto. Lá. Por último, precisamos atribuir tudo à glória do Senhor, para a glória dEle. Não usufrua de coisas boas que você não plantou. Um profeta bíblico, irmão, ele não vai se basear no que o povo quer, mas na obediência daquilo que Deus manda, daquilo que Deus quer. Quando um homem de Deus, uma mulher de Deus se posiciona, Deus entra em ação. Repita comigo: quando um homem de Deus, uma mulher de Deus se posiciona, Deus entra na ação. Deus entra, irmão, Deus entra, Deus entra, Deus faz. Eu vou dizer uma coisa aqui para alguns pais aqui. Pai e mãe, talvez você está sozinho na tua casa. Você está assim, ó, espiritualmente você está assim, ó. Esse aqui não pode cair. Esse aqui não pode cair. Esse aqui está caindo. Segura aqui. Entenda. Este é o momento de você ser o pilar. Sua casa não caiu ainda, porque tem um pilar. Esse pilar é você. Porque se você fizer assim, larga a mão, já era, meu irmão. Mas a tua oração, às vezes cansada, chorando, lamentando, e às vezes até irado, fique tranquilo.
Deus está vendo. Deus está vendo. Deus está vendo. Em silêncio. Deus gosta muito de trabalhar em silêncio, irmãos. Olha, observe que esse profeta disse o seguinte: Senhor, manda fogo aqui. Olha o que eu fiz. Não houve resposta. E ele clama novamente, só que na segunda vez que ele clama, ele fala: Senhor, mostra para esse povo que é o Senhor que você fez. É o Senhor que fez. Neizinho, fica em pé. Você e o pessoal da mídia aí. Cadê o Tiago? Tiago, fica em pé aí, querido. Fica em pé, pessoal da mídia. Quanto vocês querem para colocar um excelente equipamento de produção? Quanto vocês querem? Fala aí. Tolima, um excelente computador. 50 mil? Ótimo, é isso? Quanto, Neizinho? Filmagem, data show, equipamento, iluminação, som. Quanto? 50 mil. Perfeito. Ok. Irmão Juraci, quanto o senhor quer? Pastor, me dá esse valor aqui na minha mão. E a gente dá uma geral nessa igreja aqui. Chuta aí, de valor. 100 mil. Maravilha. Além dos terrenos, vamos vender o que agora? Muito bem. Tesouraria. Quanto você quer de entrada por mês? Não, quanto você quer? Quanto você falaria, Kleber? 40 mil. É a média de entrada. Ok. Eu vou colocar com o Kleber. Temos isso? Temos isso? Temos? Nós já temos. Nós já temos. Não é por causa da venda do terreno, não. Sabe por quê? Nós já temos a partir do momento que nós começamos a glorificar Deus com o que nós já temos. Entendeu? Quanto você quer de entrada de missões por mês? Paulo? 50. 50, 40, 50, 100. Você é feroz, né? Já que é para pedir para o Criador, né? Olha aí. Vamos ter que vender outra coisa, cara. Eu quero sustentar aqui 10 obreiros. Treinados. Com uma condição esses obreiros têm que ter. Cuidado. Cuidado. Se eu puder não. Deus vai permitir que nós enviamos esses obreiros para treinamento em lugares que eles nunca vão imaginar. Haggai, no Havaí, Instituto Haggai, dá uma procurada. Só não vai ficar só nesse projeto aí do... Como é que é o nome desse negócio aí? Do impacto não, tá, meu irmão? Esse serviço de engenharia aí não é para você ganhar graninha, não. É engenharia de Deus. Irmão, tudo para a glória de... Enquanto nós achamos que é para nós, vai ficar isso aqui, ó.
estagnado. Essas cadeiras aqui brancas, nós vamos pegar um dia elas, tirar o emblema e nós vamos doar para uma outra congregação, de outra denominação que for. Serão outras cadeiras. Quanto você quer para o departamento infantil? 30 mil. Já é um bom começo. Para começar, né? Perfeito. Perfeito. Só os fantoches, né? Perfeito. Ok. Está vendo, irmãos? Nós já temos? Nós já temos? Nós já temos. Nós já temos isso. Nós já temos. E mais ainda, você não vai se surpreender com o que eu vou dizer para você. Você tem. É só você pegar aquela reservinha. É só você dizimar para a glória dele. É só você ofertar. É para a tua glória, Senhor. Agora, pergunta uma coisa aqui. Para fechar aqui. Quantos aqui quer que as suas famílias sejam salvas? Para quem? Para quem? Serão salvos em nome de Jesus. Isso é para a glória do Senhor. Serão salvos. Serão salvos. Se você perguntar, pastor, o que o senhor sonha? Eu sonho em ter uma células de pessoas aidéticas. Eu tenho o sonho de ter células com pessoas com dependentes químicos. Eu tenho o sonho de ter células com pessoas com diversos problemas, talvez até mesmo divorciados, divorciadas, que vão sendo tratadas e restauradas. Tenho um sonho de ter aqui um ministério de cura interior e libertação, um ministério de família consolidado, uma equipe de psicólogos e psicólogas preparadas, um ministério de louvor que realmente arrebenta a boca do balão. Tem um ministério de louvor que arrebenta a boca do balão e grava um DVD. A boca do balão já faz, né? Só falta gravar. Vou dizer uma coisa para você. Mas a gente não tem nem... Meu irmão, vamos dar glória com o que a gente tem. E o restante, Deus vai fazer. Na hora certa, no tempo certo, do jeito dele, da maneira dele. Pode ser que eu, daqui 20, 30 anos, nem sei, talvez eu nem veja, se Jesus até lá não vier, talvez a gente não veja. Eu não vejo, minha família não veja. Mas vai ficar semente daquilo que Deus colocou no coração de cada um. E os filhos de vocês farão parte disso em nome de Jesus. Marco, uma coisa interessante, pastor, eu vou fazer biologia. Sinto que poderei ser o professor dos seus netos. Marco? Olha só. Está chegando lá, ó. Entende? Gente, você pode ir além para a glória de Deus. Você pode ir além para a glória de Deus. Fique em pé em nome do Senhor.